Você já se pegou ajustando um projeto infinitamente, reescrevendo um e-mail pela quinta vez, ou adiando um sonho porque ainda não está perfeito? Isso não é disciplina. Isso não é padrão elevado. Isso é medo. Medo disfarçado de perfeccionismo. A gente admira os perfeccionistas. Acredita que são os mais dedicados, mais cuidadosos, aqueles que nunca se contentam com menos. Mas Carl Jung, um dos pensadores mais profundos da psicologia, via algo bem diferente. Para ele, por trás do perfeccionismo, muitas vezes não está a força, mas o medo. E não é o medo de fracassar. É o medo de descobrir o próprio poder. Porque no momento em que você reconhece do que realmente é capaz, você não pode mais se esconder. Acabam as desculpas. É preciso aparecer. E isso assusta. Neste vídeo, a gente vai desmascarar o perfeccionismo. Mostrar que ele não é símbolo de excelência, mas sim uma prisão bonita. Uma prisão que te mantém ocupado, mas parado. Que te faz parecer comprometido, enquanto te impede de viver seu potencial. Vamos explorar as ideias de Jung sobre a persona, a sombra e o que realmente significa encarar as partes de si mesmo que você vem evitando, especialmente aquelas que te tornam forte. Porque a perfeição não é liberdade, é o medo que te impede de viver. A mentira do perfeccionismo. O perfeccionismo é um disfarce convincente. Ele parece ambição, soa como responsabilidade e é elogiado por chefes, professores, colegas. Ela é perfeccionista, dizem, como se fosse um elogio. Mas Jung não via o perfeccionismo como algo nobre. Ele o via como uma persona, uma máscara criada para proteger a gente daquilo que temos medo de mostrar. A bagunça interna, as dúvidas e, principalmente, o nosso potencial. Querer fazer um bom trabalho é saudável. Ter zelo, capricho, buscar a excelência, isso é ótimo. Mas o perfeccionismo passa do limite. Ele diz, se não for perfeito, não serve. E isso não leva ao crescimento, leva à paralisia. Jung sabia que a mente usa o perfeccionismo como defesa, uma forma de evitar encarar a pergunta que realmente assusta. E se eu for muito mais capaz do que penso? Porque se for verdade, por que você ainda não começou? Essa é a grande mentira do perfeccionismo, que você só está se preparando, que está esperando o momento certo, mas na verdade, você está evitando. Porque se encarar seu potencial, tudo vai mudar. Sua identidade, sua rotina, talvez até seus relacionamentos. Então você permanece onde está, com a máscara firme, com a imagem controlada, enquanto o seu verdadeiro eu continua escondido. O perfeccionismo não protege sua qualidade. Ele protege o seu medo. O medo do seu próprio poder. A maioria das pessoas acha que tem medo de fracassar, mas para Carl Jung, o medo mais profundo não é cair, é subir. Não é ser insuficiente, é ser poderoso demais. Por que alguém teria medo disso? Porque o sucesso exige muito. Ele traz exposição, cobrança, responsabilidade. Quando você reconhece sua força, precisa parar de se esconder. Pense em alguém que sonha em abrir um negócio, escrever um livro, lançar um projeto. Essa pessoa estuda, planeja, organiza tudo, mas nunca começa. Por quê? Porque começar significa ser visto, e ser visto significa ser esperado. E é aí que está o medo. Porque se você for bom, vai ter que continuar sendo. Vai ter que sustentar. Vai ter que se comprometer. Jung acreditava que todos nós temos um si mesmo mais profundo, uma versão mais verdadeira, criativa, poderosa. Mas o ego tem pavor disso. O ego quer conforto, controle, previsibilidade. Seu verdadeiro poder desafia tudo isso. E é por isso que o perfeccionismo parece tão seguro. Ele te dá a ilusão de controle. Enquanto você está ajustando,
pesquisando, quase pronto, não corre riscos, mas também não se transforma. O paradoxo? Quanto mais potencial você sente dentro de si, mais medo você tem de agir, porque reconhecer sua capacidade mata as desculpas. E a cada dia que você não faz nada com isso, cresce uma inquietação. Não é arrependimento por ter tentado e falhado. É arrependimento por nunca ter começado. E essa dor é mais difícil de suportar do que qualquer fracasso. A sombra e a prisão. Carl Jung apresentou uma das ideias mais impactantes da psicologia: a sombra. Não é algo místico ou obscuro. É tudo aquilo que você esconde, nega ou rejeita em si mesmo, porque não combina com a imagem que quer mostrar para o mundo. E aqui está o ponto central. A sombra não guarda só os defeitos. Ela guarda o seu potencial também. Pense bem. Aqueles talentos que você minimizou, as ideias que você abandonou por parecerem demais, a coragem que você sufocou para não chamar atenção. Tudo isso vive na sua sombra. E o perfeccionismo? É a máscara, a persona que você construiu para parecer no controle, responsável, impecável. Mas por trás dela está o medo de mostrar quem você realmente é. O perfeccionista não teme apenas o erro, ele teme ser exposto, porque ser visto significa mostrar tudo: a bagunça, as dúvidas e, sim, também a sua grandeza. Jung dizia: o que não enfrentamos em nós mesmos não desaparece, ganha força, torna-se uma tensão constante. Por isso muitos perfeccionistas vivem exaustos, ansiosos, insatisfeitos. Não é o trabalho que cansa, é o esforço de esconder a sombra. O perfeccionismo constrói um muro. De um lado, segurança. Do outro, a vida real, imperfeita, arriscada, autêntica. Você pode parecer produtivo, mas não está avançando. Pode parecer confiante, mas está se escondendo. E talvez o mais triste, as pessoas te elogiam justamente por aquilo que está te encolhendo. Porque ninguém questiona quem diz: quero que fique perfeito. Parece nobre, mas muitas vezes é só medo de mostrar quem você realmente é. A sombra guarda sua energia criativa, sua ousadia, sua força. Quanto mais você a reprime, mais ela suga sua energia vital. Jung não propunha eliminar a sombra, mas integrá-la. Quando você faz isso, não perde nada. Você recupera tudo o que estava guardado. E com isso, pode finalmente se libertar. O caminho para fora: integração e imperfeição. Se o perfeccionismo é uma prisão, então a integração é a saída. Carl Jung não dizia que você precisava eliminar o ego ou destruir a sombra. Ele defendia a integração. O objetivo não é apagar sua parte perfeccionista, mas entender o que ela está tentando proteger. Só assim o medo pode virar força. E como se faz isso na prática? Com uma palavra: honestidade. Você precisa se perguntar com coragem: o que eu estou evitando ao exigir que isso fique perfeito? Talvez você esteja evitando o julgamento. Talvez tenha medo de ser medíocre. Talvez o que te assusta seja o sucesso, porque ele exige mudança. Seja qual for a resposta, ela não é seu inimigo. Ela é o começo. Depois disso, vem o permita-se. Permita-se começar antes de se sentir pronto. Faça, mesmo que ainda pareça incompleto. Publique, mesmo que você ache que ainda pode melhorar. Diga sim antes de ter certeza. Porque a verdade é: a prontidão total não existe. A confiança vem depois da ação, não antes. Jung dizia: a liberdade começa quando você aceita que sua primeira tentativa será imperfeita. E ele falava sério. Olhe para as pessoas que você admira. Líderes, criadores, artistas. Nenhum deles esperou se sentir pronto. Eles avançaram mesmo com medo.
erraram em público e por isso cresceram. Esse é o segredo. O perfeccionismo bloqueia a excelência. A imperfeição permite que ela apareça. Comece pequeno. Escolha algo que você vem adiando. Faça. Conclua. Compartilhe, nem que seja com uma pessoa. E repare como se sente. Talvez venha um desconforto. Isso é sinal de que a sombra está perdendo o controle. Com o tempo, o desconforto vira coragem. E a coragem, movimento. Reflita com frequência. Pergunte a si mesmo: onde eu me escondi esta semana? O que deixei de fazer em nome da perfeição? O que posso tentar mesmo sem estar pronto? Essas perguntas constroem consciência. E consciência constrói liberdade. Seu perfeccionismo não é quem você é. É um hábito. Uma armadura que você já pode deixar para trás. Você não precisa ser perfeito. Você precisa estar presente. Recupere seu poder. Você não é perfeccionista porque é disciplinado. Você é perfeccionista porque tem medo. Medo do que significaria aparecer de verdade na sua própria vida. Carl Jung nos lembrou que aquilo que escondemos, incluindo nossa grandeza, não desaparece. Fica à espreita e começa a pesar até que a gente decida parar de fugir. Não se trata de baixar seus padrões, mas de entender o custo de esperar. Cada minuto gasto polindo, planejando ou ensaiando é um minuto de vida em pausa. Cada projeto que você não começa, cada talento que você esconde, cada ideia que você engaveta, nada disso te protege. Só te limita. Seu medo não é de fracassar, é de perceber que você é mais capaz do que imaginava. Porque quando você reconhece sua força, não dá mais para fingir que não viu. Você precisa agir, precisa criar, precisa se comprometer com quem você pode se tornar. Isso não é fácil, mas é verdadeiro. E é o único caminho para uma vida com significado. Então, se isso tocou você, se você se sentiu visto, entendido, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa começar.